Qual o melhor Superman live action? É isso que eu e Marcelo Hessel vamos tentar definir aqui nessa tier list. Pode ser polêmica, né não, Marcelo Hessel? Polêmica! A gente tem até um Superman que nem estreou ainda, um Superman que a gente tá jogando pra cima aí, ó. Voto de confiança, né? Voto de confiança. A gente tá jogando para o alto e avante? Pro alto e avante. Falando em pro alto e avante, bota aí na tela as nossas categorias. Vamos ver aí, olha só que beleza. A gente tem nosso famoso tier list aqui, ó. O equivalente aos 5 ovos aí, para o alto e avante, é o melhor Superman de todos. S de Esperança, 4 ovos, Pega Rapaz, 3 ovos, Somebody Save Me, 2 ovos, e o Kryptonita para os olhos. Ai, aí é o Schwarzenegger, mas beleza. É isso aí. Temos uma categoria para cada estilo de Superman. Eu tenho certeza que acho que vamos preencher. Inclusive, mais uma frase do Nicolas Cage no filme lá, o filme das abelhas. Nossa. The Beast, man. Nicolas Cage, esse que está aí. Cage que também está aí. Vamos passar aí, então, ó, todos os Superman que a gente tem aí, hein? Vamos. George Reeves, que estrelou a série de TV dos anos 50. Christopher Reeve, famoso dos 4 filmes. Temos também o Jim Kane, das aventuras de Lois and Clark. O nosso grande Tom Welling, do Smallville. Temos o Brandon Routh, do filme do Bryan Singer. Temos também o Henry Cavill, representante do Snyderverso. Temos aí o Tyler Hoechlin, que veio para a CCXP, que estrela a série de TV também Lois e Clark. Temos o infame Nicolas Cage, que é o Superman do The Flash. É, isso aí. E temos o David Corenswet. Que é basicamente pela expectativa ao filme, pela né? expectativa, a gente não tem como cravar muita coisa aqui do David, né? Visto dos trailers e das cenas que foram divulgadas. Mas pelo menos a gente pode botar ele em alguma categoria que faça sentido pra ele. Ele tem um ótimo pega-rapaz. O pega-rapaz dele, ele fica fixo no lugar. Você acha bonito o pega-rapaz dele? Acho bonito o pega-rapaz dele, porque é um pega-rapaz fotogênico. Fotogênico e fotografa bem na tela. É verdade. Anime Friends é onde os sonhos dos otakus ganham vida. E a Caixa tá aqui com a gente no estande do Omelete para mostrar que sonhar e planejar andam junto. Com educação financeira, você entende como guardar, como investir e principalmente como se organizar. Seja para aquele ingresso mais caro, uma viagem internacional ou até aquele curso de dublagem que você queria fazer. Tudo com ferramentas acessíveis, como a conta digital, onde você já investe direto, acompanha sua poupança integrada e recebe dicas direto pelo app. No fim das contas, cuidar do seu dinheiro é cuidar do seu futuro otaku também. Então vamos começar. Vamos começar por ele, George Reeves, que foi o primeiro, não o primeiro Superman, né? Mas o mais relevante da era de ouro, eu diria, da série de TV do Superman. É isso aí. O George Reeves, tem relatos divergentes, né? A gente dizia que ele não gostava tanto de fazer, porque ele não entendia, né, se tinha um público adulto para aquilo e tal. E ele ficou marcado pelo papel, não conseguia fazer papel dramático, ele pegou meio desgosto por conta disso. Tinha gente que dizia que ele gostava, enfim. Eu acho que por marcar a época aí, a gente pode deixar ele do meio para cima aí, né? Tipo, pode ser na meiuca, porque afinal de contas, é um personagem marcante. Depois o Ben Affleck estrelou um filme que chama Tomorrowland, que é sobre a história do George Reeves. É verdade. Cuja morte foi muito trágica e muito misteriosa, né? Porque supostamente ele se suicidou e tal. Foi. Seus 40 e tantos anos e tal. Tipo, é um caso clássico dessa coisa dos mistérios da velha Hollywood, da era de ouro de Hollywood. Então eu acho que por conta disso aí, pode ser interessante a gente levar ele num... Enfim, né? Acho que ali no meio, entre o S de Esperança e o Pega Rapaz. Pode ser, vamos deixar ele no meio aí, pra gente meio que estabelece a régua aí, né? Pronto, bota Pega o Rapaz Reeves no meio aí. Pega Rapaz, legal. Perfeito, Inclusive, perfeito. Eu quase botei o Ben Affleck de Superman, só não botei porque ele estava interpretando o George Ele Reeves. estava interpretando né? George Reeves, exatamente. Mas seria uma piada. Acho que a gente não... acho importante a gente falar, inclusive, obviamente, do Christopher Reeve, porque sabemos em qual categoria que ele vai, né? Pelo menos pra mim. Já sabemos, mas assim, vamos deixar pro final, só pra deixar um pouco de mistério aqui. Vamos, Marcelo Hessel, eu gosto assim, vamos lá. Vamos bagunçar a ordem, Bruno. A gente tá bagunçando aqui a carta Bagunçando a ordem. A gente faz Já que a gente começou em televisão, vamos continuar em televisão, vamos pro Bora. Jim Kane, né? Vamos comparar dois Superman aí de TV. O George Reeves, ele atuou bastante como Superman, né? A série de TV foi de 52 a 58, então bastante tempo aí, uns aninhos aí, né? É verdade. O Jim Kane também durou bastante tempo aí, né? Como Superman. Inclusive, o Jim Kane, eu diria que foi o meu primeiro Superman. Porque passava a série de TV na Globo, As Aventuras de Lois e Clark, né? Alguma coisa assim. Tinha aquela vinheta, Rede Globo apresenta. E aí eu assistia no almoço de domingo. Então foi o Superman que me marcou na época que eu era criança. E claro, Christopher Reeve, assisti os filmes também um pouco depois, mas eu lembro nessa memória afetiva mesmo de quem sendo o Superman. Hoje, quando a gente faz a reavaliação do papel, do personagem, a gente vê que era uma galhofa sem dó essa série. Era galhofa sem dó e tal. Eu acho que a Lois era muito mais atriz também, muito mais legal na série do que o próprio Jim Kane e tal. O Jim Kane hoje em dia, poxa vida, entrou numa coisa ali, posições políticas meio controversas e tal. Então, não vamos levar isso em consideração, tá? Assim, longe da gente e tal. Exato. Mas eu acho que o Jim Kane ali, ele não está no mesmo
mesmo nível do George Reeves e de outro Superman. Eu acho que eu já colocaria ele ali no Somebody Save Me. Eu também. Apesar da vinheta não ser dele, eu acho que faz sentido. Não é dele. Inclusive o Tom Welling, eu acho que tipo, já tá um pouco acima, não sei. Tá. Não sei, vamos ver. Vamos lá. Então, bota o Jim Kane. Bota o Jim Kane no laranjita aí. Isso, Somebody Save. Continuando com TV, agora vamos para ele, Tom Welling. O Tom Wellington tem todo um lance aí que ele só veste a roupa no final, velho. E assim, você precisa aguentar 11 temporadas, não sei quanto tempo foi, acho que foram 11. Muitas. 11 temporadas de Smallville, entendeu? Aí fica aquela coisa, jaqueta vermelha, aí, puta... Superboy, né? O S no peito, o Superboy. Cara, inclusive... tipo, só o coito interrompido essa série, bicho. Coito interrompido. Essa capa do Superboy é clássica, que é da primeira temporada de Smallville, que é ele no meio do mato, seminu, com um S vermelhaço assim no peitoral, assim, sabe? Poxa, aquela coisa da Marvel, né, de tirar a roupa dos personagens e tal. Nossa, Smallville já fazia muito mais tempo e tal. É mesmo. Assim, por conta de tudo isso também, de você ficar segurando e tal, até que ele sustentou o papel super bem, entendeu? Sim, super bem, né? Super bem. Muito bem. Super bem. Inclusive, ele também retorna, né? Ele chega a retornar, se não me engano, para a Crise das Infinitas Terras, das séries da CW. Pode né? crer. Ele volta, mas ele volta como Clark, né? Ele não chega a voltar como Superman, tal, bem... com capa e o escambau. Se não me engano, posso estar cometendo uma canelada, comenta aí embaixo, por sinal, ele volta como Clark Kent. E dele vestir o manto no final da série, se não me engano, ele usa a mesma roupa, ou pelo menos o design é o mesmo ali do Brandon Routh, que é o logo em 3D, né? Um logo um pouco com relevo na costura. Então, infelizmente, acho que isso acaba prejudicando ele quando a gente categoriza a nível de Superman. Mas eu acho que ele tem uma relevância, pelo menos para o público que acompanhou todos esses anos de Smallville. Se a gente for botar ali em paralelo, o Lex do Michael Rosenbaum é foda pra cacete. É muito bom, sabe? Também. Então, não, o elenco é ótimo. A Erika Durance também era muito boa como a Lois. Tem toda uma galera aí também problemático, né? Porque, enfim. Tem a mina da seita, né? Tem a mina da seita. Mas a Lana Lang, poxa, era muito boa atriz. Assim, vamos botar ele um pouco pra cima, aí eu colocaria essa de esperança, porque eu também tenho uma certa nostalgia aqui. São os anos de formação do Omelete, entendeu? Tipo, o Omelete cobria enlouquecidamente Smallville, velho. A gente fazia galerias de, sei lá, 20 imagens de Smallville toda semana. Nossa! E, mano, assim... Era o que a gente tinha na época. É o que tinha na época, exatamente, isso que você falou. Tipo, a gente teve o filme do Bryan Singer, mas assim, tipo, um filme só, entendeu? A galera não engajou. Então, assim, Smallville é o Superman de uma certa geração. Eu acho que, assim, tá super à altura do que a gente espera do Superman. Então, tá cravado aí essa de esperança, concordo também. E vamos lembrar as aparições também, algumas, né? Apareceu o Aquaman, que era o Alan Ritchson. Nossa, pode crer. Olha aí, magrinho. Teve o Doomsday, se não me engano, apareceu também? Não sei. Muita coisa, né? Doomsday apareceu também. Pois é, então... Teve uma galera. Serviu o universo DC, né? Serviu muito bem. Então, serviu demais. Beleza. Exato. E meio base pra todo o Arrowverse também, né? Tipo, assim, em termos de como contar essas histórias no CW e tal. É mesmo. Ou seja, Smallville tem a sua importância. E agora, falando de CW, vamos para Tyler Hoechlin. Olha, Tyler Hoechlin, eu acho que tem uma coisa que conta a favor dele, que você tem já... Quando saiu a série de TV, você já tem todo um histórico de filmes de super-herói e como fazer fanservice no audiovisual. Sim. Então eu acho que aí essa série ela já tem muitos pontos a favor, porque tipo, o fanservice é muito preciso, entendeu? É você beber na fonte da Era de Ouro, você fazer aquela coisa do Superman segurando o carro como na capa clássica da Action Comics e tal. Tipo, tem muita coisa ali que meio que tenta fazer um Superman direito como os leitores acham que é o verdadeiro, e aí ele acaba sendo valorizado por isso, assim, a atuação do Tyler Hoechlin. Sim, sem mencionar que eu acho que tem alguns momentos da série, né, especialmente Lois e... Ele tem a própria Lois e Clark, né, que é diferente da Lois e Clark dos anos 90 e início dos anos 2000, que procurou uma abordagem um pouco mais humana do Clark Kent, por assim dizer. Ele entra pelo Arrowverse, né? Ele vem pela série do Arqueiro Verde, ele tem a própria série solo, junto com a Lois Lane, obviamente, e aí tem uma cena dele que viralizou, que é tipo... Viralizou assim, TikTok, Instagram e tal, como a cena definitiva da transformação do Clark Kent em Superman, que tá rolando um assalto ali em Smallville, e aí o bandido vai, atira... E nesse momento, ele tá tentando convencer o bandido como Clark Kent a não atirar, e aí o bandido vai lá, atira, a gente vê a bala vindo em slow motion, ele só, tipo, fazendo um não, assim, com a cabeça, corta a cena, a bala ricocheteia, e você vê ele tá vestido de Superman, na frente de todo mundo,
sabe? E aí ficam as pessoas olhando, é meio que a revelação, né, do Clark como Superman, e as pessoas chocadas e tal, e ele com uma feição assim de desapontamento, né? Porque ele tinha a esperança, olha aí, de que o bandido ia recuar, de que o bandido não ia fazer aquilo, e ele acabou tendo que se revelar para salvar aquelas pessoas, e isso acabou impactando muita gente. Foi uma cena que se tornou icônica nas redes, acabou chegando até mim também, e eu acho que fortalece o papel dele como Superman, nessa transição toda, e do que significa o herói, né? Então acho que ele tá bem também, pra gente colocar ele mais acima ali no S de esperança, talvez. Muito bem, pode botar ele nessa esperança aí. Acho que tá bem defendido, hein? Tá justificado aqui. E duas séries bem dignas, eu acho, né? Sim. Tanto o Smallville quanto o Lois e Clark aí nesse caso. É, legal, legal. Brandon Routh. Vamos agora para o cinema, Olha Brandon aí. Routh. Olha só. Eu tô na dúvida. Assim, do mesmo jeito que o Bryan Singer fez com os X-Men, toda uma metáfora de direitos humanos e tal, e GLBTQIA+, no caso dos X-Men, ele fez também no caso do Superman dele, toda aquela coisa do cristianismo e a narrativa do imigrante, pegando um pouco mais pesado nessa iconografia da cristandade e tal. Eu acho que o Brandon Routh muito, como falar isso, tipo, ele Tá. boa vontade. Assim, Ok. É um ator com muita boa vontade fazendo um papel que não exige dele assim uma coisa, você fala, olha, tipo, vai ser o cara mais triunfal do mundo, entendeu? Não, porque tipo é o Superman meio numa posição assim, olha, tipo, você tá aqui porque você é um símbolo, entendeu? Sim. Aí, cara, pro ator é meio ruim trabalhar na chave do símbolo, porque parece que ele não tem muito espaço para criar, entendeu? De fazer um Superman que tenha muita amplitude dramática e tal, então é um Superman num tom só. E posso ampliar isso aí? Ele estava muito preso à imagem do Christopher Reeve. Ah, sim, com Porque certeza. o Superman O Retorno é uma continuação do Superman do Christopher Reeve. Claro, eles apagam ali completamente, acho que não sei se o Superman 3 e o 4, né? Acho que são esses dois, que eles dão uma desconsiderada. Talvez até o 4, não tô ligado se é o 3. Mas enfim, eles resolvem recontar, digamos, a história do Superman do Christopher Reeve, usando o Brandon Routh pela similaridade física, né? E tentando recontar com essa estética do Superman clássico, né? Eles trazem muito dessa vibe anos 70 para a estética do filme, por mais que não seja, tem muitos elementos do planeta diário da cidade de Metrópolis que remetem a esse Superman, porque a intenção era ser uma continuidade do Christopher Reeve. Então quando o Brandon Routh chega como Krypto. Ele chega como Superman, Clark Kent, ele acaba tendo que se prender à imagem do Christopher Reeve para entregar a atuação dele e entregar um Superman que remetesse ao próprio, né? Aquele que é o Superman definitivo, já dei spoiler. Então acho que isso prendeu ele. Quando a gente tem as séries da CW, ele volta. Ele vem como Superman CW, Reino do Amanhã. É verdade, tem que considerar isso também. Então, eu acho que ele assim, a palavra não é essa, mas acho que ele tem uma redenção. Porque ele consegue construir o próprio Superman dele, e aí ele faz o Superman do Reino do Amanhã, sabe? Que é aquele Superman desacreditado, aquele Superman do mundo que foi de cabeça para baixo, o Lanterna Verde tá zoado e cria a cidade dele na loucura, a Mulher Maravilha tá foda-se, e aí vem esse Superman que acaba tendo que se recontar como uma pessoa, um herói de esperança. Então acho que ele acaba se redimindo, né? Não é essa palavra, mas ele acaba tendo o seu próprio Superman, um Superman para chamar de seu, e aí ele já ganha um pouco mais de ponto. Mas se for pelo Superman Returns, ele cai um pouco. Pois é, por conta dessa defesa aí que você fez aí, essa coisa do Reino de Amanhã e tal, eu acho que colocaria ele no Pega Rapaz ali, botaria ele no meio, entendeu? Não é nem pra cima nem pra baixo. Tá. Então, Legal. assim, a gente considera que a meiuca ali é a média, entendeu? Tá bom. Então tá na média. Ok, Tá na concordo. média, tá na média. Concordo. Agora, um que não está na média, definitivamente, é o Henry Cavill. Eita, não tá na média, mas Não, tá na onde? média, não tá na média, Porque você tava falando, o Superman do Reino do Amanhã, desesperançado, não sei o quê, aquela coisa soturna, não sei o quê. A coisa soturna é o negócio do Henry Cavill, do Superman do Snyderverse, assim. Porque, enfim, já falei isso 1 milhão de vezes nos vídeos do Omelete. A partir do momento que o cara quebra o pescoço do Zod, cara, tudo ladeira abaixo, assim, sabe? Aquele universo não tem como dar certo a partir desse momento. Eu entendo, e depois de muitos anos, a gente pode entrar numa discussão interessante
e que enquanto o universo Marvel estava se construindo aí, fazendo caminhões de dinheiro na bilheteria em cima do militarismo, o Zack Snyder ele meio que foi numa questão dramática central dos super-heróis, que é, cara, o que representa você ser um deus na Terra? Entendeu? E aí ele faz filmes soturnos, ele faz filmes que entram numa coisa muito de pesadelo mesmo, e eu acho que isso tem um certo valor. Uhum. Ao mesmo tempo, não é o que a gente queria ver, sacou? Então eu acho que nesse caso a gente tem que meio que falar, olha, o fanservice, eu não sou fã do fanservice, mas eu acho que tem uma certa coisa aí de você preservar uma certa entidade que é o Superman como um símbolo de esperança, como um símbolo de uma coisa que é o ideal dos homens, né? Tipo, o Superman, ele errou quando ele matou o vilão, ele errou quando ele preservou a identidade dele e deixou o pai morrer, ele erra, tipo, seguidas vezes, entendeu? E o Henry Cavill é um buraco negro de carisma, entendeu? Ele não consegue sustentar. Assim. Ele é bonito, Hessel. O carisma dele assim, é a beleza, entendeu? Não tinha como dar certo. Eu acho que, assim, tipo... eu acho que ele tá um pouco abaixo da média, sinto muito. Então... Eu não tenho nem como rebater, de forma alguma, porque você me lembrou da cena do Kevin Costner falando... assim, tipo, beleza, você pode tratar os poderes do Superman como um fardo, como uma maldição que persegue e esse cara vai carregar pra sempre, entendeu? Nesse ponto continua sendo muito cristão, né? Essa coisa, vai carregar a cruz e tal. Sim. Mas não é pra ser a cruz, entendeu? É pra ser uma coisa ideal, idealismo. Então, cara, muito fora de registro, assim. Eu acho que não dá pra defender. É uma pena. E se eu puder complementar, até tem toda a questão do Clark também, né? O Clark dele é a mesma coisa do Superman dele. Não há uma dissociação, né? Isso acho que enfraquece o personagem, porque a gente tem a mesma moeda com a mesma face, sabe? O Clark Kent do Henry Cavill não tem, infelizmente, a essência do personagem. É só o Superman forte e com camisa xadrez, é só isso. E então ele perde ponto com isso. Tanto que o Clark Kent dele, desculpa te interromper, no Batman vs Superman, só aparece basicamente na versão estendida, né? Porque a versão de cinema, que também era super longa e tal, mas as cenas do Clark Kent, toda aquela investigação sabe, tipo, dos planos do Lex, não sei o quê, 1 milhão de personagens coadjuvantes, cara, tudo isso passa muito rápido e, assim... Não dá nem pra você entender direito o que é, porque são as cenas do Clark Kent como repórter, entendeu? Tipo, isso só vai aparecer na versão estendida. Então a versão de cinema também não tá ligando muito pro repórter, sacou? Então, em relação a isso, é um Superman que ele, ficou devendo mesmo, assim. Eu colocaria ele... Pra mim é Somebody Save. No Somebody Save, ok, tá salvo, bom. Entendeu? Pronto, alguém precisa exato. salvar esse universo aí. É sempre na versão do diretor que salvam ele, né? Sempre na versão do diretor. A versão do diretor, Justice League preto e branco, é sempre assim. Então eu concordo. Ainda bem, eu achei que você ia meter ele no Kryptonita para os olhos. Não, porque o Kryptonita tá sendo guardado para outro personagem. Opa, tá sendo guardado para quem? Para aquele Superman que nunca foi, nunca deveria ter sido. Nunca será, né? Vamos com o Corey Sweat, que depois a gente vai para os dois opostos. Ok, aí, né? Tá bom, vamos lá. David Corey Sweat, eu estou com esperança. Eu já gosto, tá? Eu gosto do registro, eu acho que essa coisa de fazer um filme do Superman meio que brincalhão, tipo Era de Prata dos quadrinhos e tal, acho isso uma boa maneira de você tentar retomar um espírito, uma energia do filme de super-herói. Gosto também, por exemplo, algumas cenas que saem, tem um vídeo do Omelete que inclusive vocês vão gravar daqui a pouco aí e tal, que é a cena que o Superman ele vai lá, bate na casa do Luthor e fala, véi, cadê meu cachorro? Puto, assim, entendeu? Sim. É uma coisa que todo mundo gosta de ver o Superman, tipo, furioso, só que nesse caso é um Superman furioso que ele tá mostrando que ele é vulnerável, não é só que ele é furioso. Exato. Entendeu? Então eu acho que o ator, ele está no momento certo, na hora certa. Não sei necessariamente se ele é o melhor para isso, a gente vai saber depois de ver o filme, mas eu acho que as coisas estão no lugar certo. Sim, e isso já conta ponto. É isso, tem coração. Quando eu falo de esperança, acho que é muito uma questão de expectativa também. E isso pegando essas cenas que a gente tem, os trailers que a gente tem, a própria forma de contar a história que o James Gunn está trazendo, que é desse Superman que é vulnerável porque ele cresceu na Terra, né? E por mais que ele tenha esses poderes messiânicos e de Deus, ele ainda tem uma criação humana. Então, por isso, ele tem falhas que são humanas. E a gente viu isso em alguns momentos, nesses trailers, nessas cenas que foram divulgadas. Por isso, eu acho que está se criando uma profundidade para um Superman que justamente está começando. Suzana Vieira, sabe? Não tenho paciência para quem está começando. Esse Superman, ele está começando. Ele está chegando ainda. Está nos anos iniciais dele como super-herói, como o mais poderoso dos meta-humanos. Então, tradicionalmente, ele ainda vai ter essas rampantes de fúria. Ele ainda é vulnerável. E ele vai dar entrevista para a Lois e fica puto com a Lois, porque ela faz pergunta de verdade, entendeu? Exato. Isso fica puto porque rouba um cachorro.
Entendeu? Tipo, pô, quem não ficaria puto se roubasse seu cachorro? Então, mas é que tá. Gosto muito desses elementos, eu acho que isso tá no caminho certo para você humanizar o personagem. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser leviano aqui de dar 2 pro Henry Cavill e de dar 4 pro cara que a gente não assistiu o filme. É, foda. Então eu acho que o 3 aí é meiuca, né? O Pega Rapaz aí pode ser o lugar certo pro David Corenswet. Ok, eu colocaria no S de Esperança, mas tudo bem. Vamos. Não, Não, deixa aí, pô. A gente nem viu o filme ainda. É, vamos, tá na média, tá na média. Tá. Não, agora para os dois que sobraram, entendeu? Olha, eu adoro o Nicolas Cage, adoro mesmo, assim. Eu acho que o Tim Burton poderia ter feito um filme muito interessante com ele. Mas assim, você fazer um Superman de computação gráfica, essa coisa esverdeada feia, no filme do Flash... No escuro. No escuro, entendeu? Tipo, poxa, nem lembro, mas eu acho que nem chegaram a explicar direito o negócio pro Nicolas Cage, só botaram ele no filme. Assim, tudo errado. Tudo errado, então eu acho que a gente pode meio que fanservice pelo fanservice não serve pra nada. Fanservice pelo fanservice não service, né? Não service. Não, eu concordo. Acho que a única coisa que me apeteceu desse Superman foi o fato de ele ter o cabelão longo da década de 90, de quando ele volta dos mortos. Isso é foda. Isso é da hora mesmo. Tipo, é só isso, tá? É só visual. Não tem mais nada, não tem essência, não tem... Até aí, meu amigo, vai assistir Conner. O Conner tem o Nicolas Cage cabeludo lá, muito mais legal. Véi! E se eles usaram o Nicolas Cage do Conner pra fazer essa cena? Tipo, ele levantando assim o cabelo, esvoaçando. Esse Superman eu teria visto. Mas enfim, total. Não aconteceu. Não aconteceu, a gente faz de conta que isso também não aconteceu. Então, pelo pouco que a gente viu desse Superman, foi kryptonita para os olhos. Então, é isso aí. Vamos lá, pode ir ali. Eu acho, Hesse, que o Christopher Reeve, eu vou apenas pegar a pipoca, porque acho que ele merece a melhor defesa de todas. Eu acho que tem uma questão aí que não pode ser ignorada e tal, que, mano, é o cara que ele segurou o personagem em filmes que são ruins. Entendeu? Você tem o primeiro filme, que é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. O segundo é um filme muito massa. A partir do terceiro, você começa já a entrar numa coisa muito galhofa. E o quarto, mano, o quarto é obra daquela coisa, final da Guerra Fria. Sabe? Uns filmes que não tem nada a ver, assim, tipo o Rock 4 e tal. Enfim, completamente desgovernado o gênero super-herói nessa época. E aí o Batman do Tim Burton veio pra tentar energizar as coisas. Mas assim, tipo... O cara com 50% de aproveitamento, entendeu? 2 bons filmes e 2 filmes muito ruins, assim. Então, adoro o Richard Pryor. O terceiro tem um conceito muito legal da máquina, do supercomputador e tal. Isso também super anos 80. Mas, assim, não dá. Não dá. E o Christopher Reeve, ele segurou a peteca, entendeu? Em filmes muito ruins. Foi. E ele não é um mau ator. Não, e tem umas cenas. Mesmo os filmes ruins tem umas cenas muito. Os filmes ruins não, os momentos ruins tem umas cenas muito boas. Tipo, quando ele vira o Superman boladão, que ele tá lá e vai beber no bar e tal. Cara, tipo, tem uma graça ali, porque eu acho que ele consegue representar, ele é bom ator. Entendeu? Sim. E é isso, a questão do Christopher Reeve, e eu acho que isso é inegável e a gente tem que mencionar aqui, é que ele definiu o papel. Pelo menos no Superman 1 e Superman 2. O Superman que a gente conhece, o Superman que a gente tem memória afetiva, o Super-Homem, aliás, Superman não, o Super-Homem, que foi o que a gente cresceu, que a gente viu que é ser um herói, um filme de quadrinhos, um filme de herói, é o Superman dele, sabe? Então, essa potência do personagem, essa força dele, vem do Christopher Reeve, vem da história que sim, é muito boa do Superman 1. Eu particularmente gosto muito do 2, tá? Eu gosto também do 2, gosto muito. Inclusive o 1 tem a versão do diretor, né, do Richard Donner, que é fantástica. O 2, a introdução do Zod e dos demais também, pra mim, é muito foda. Tirando a parte do S de celofane, não sei se você lembra. Adoro a Zona Fantasma desse filme. Ele joga o S de celofane, é muito foda. Adoro. Então, assim, o Christopher Reeve foi quem definiu o Superman, pra mim, tá? E eu imagino que pra uma legião de fãs, a DC deve muito ao Christopher Reeve por isso. E os fãs de Superman acho que ficaram completamente contemplados com isso. O Superman de 1978 é o filme de herói... Vamos lá, o resto pode me corrigir, tá? Mas pra mim, na minha humilde opinião de fã, criador de conteúdo, pessoa, sei lá, é o filme de herói definitivo. Tá? Eu acho eu acho que é definitivo numa ideia de formação de filme do super-herói. De universo. Com certeza. Assim, tipo, obviamente muita gente contesta e tal, a coisa, tipo, vai girar a Terra ao contrário, vai destruir o eixo da Terra, não sei o que e tal. Velho, tipo, é a maior demonstração de superpoder que você pode imprimir na tela, assim, sabe? Tipo, você girar a Terra ao contrário e voltar no tempo. Mano, tipo, é o que faz o cara ser o maior super-herói de todos, entendeu? Então, assim, são os filmes definitivos. O filme novo está usando a trilha sonora do John Williams, porque essa
essa herança ela é inegável, então não tem como você fazer esses filmes novos, sem você levar em consideração que esse cara foi lá e fez o papel definitivo. Então, tipo, 5 ou pro alto e avante. É isso aí. Pra ele. Para o alto e avante, Christopher Reeve. Pam, 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 pam. Pá, 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 pá. Olha que bonito. Tá bonita a lista, hein? A gente fez uma pirâmide. Fez uma pirâmide, olha só, que beleza. Olha Esquema aí. de pirâmide aqui, ó. Vamos lá. Sem querer, mas ficou bom, hein? Ficou. Resumindo bom. aqui. Os Para o fãs alto e do avante. Zack Snyder aí vão reclamar e tal, mas poxa, sinto muito. Gera engajamento. Pode reclamar. Gera engajamento pro canal, entendeu? Pois é, mas a é gente isso fica aí. feliz. Pode reclamar, só não xinga a gente. Se quiser xingar também pode, mas é isso engaja aí. como quiser. Para o alto e avante, Christopher Reeve, Essa de Esperança, Tom Welling e Tyler Hoechlin. Pega, rapaz, George Reeves, Brandon Routh e David Corenswet aí na expectativa. Na expectativa, pode subir. Expectativa. Somebody Save Me, Dean Cain e Henry Cavill, sinto muito. Kryptonita para os olhos, Nick Cage. É isso, Hessel, temos. Muito boa a lista, hein? Muito bom o tier list. Parabéns, João. Parabéns, Hessel. Muito bom. Fico feliz. Foi uma boa lista mesmo, um tier list definitivo de Superman. Definitivo não. Depois que sair o filme a gente faz outro. É isso. Tudo pode mudar e você continua acompanhando aqui com a gente no Omelete, que tem muita coisa de Superman para sair. Beijo.